Amados irmãos, é um prazer poder contactar com vocês para compartilharmos, sobre um assunto muito importante. O ser pai é realmente um privilégio muito grande, é uma honra, mas é também uma responsabilidade que pesa tremendamente sobre os nossos ombros. Primeiro, porque esse título é dado a Deus e nós o herdamos também. Por isso eu penso que nós termos o mesmo título de Deus é realmente algo que muito nos honra, mas também muito nos responsabiliza. Ser pai. Eu um dia assustei-me quando, lendo na Bíblia, que apesar de eu e minha esposa gerarmos os filhos, mas eles não são nossos. Quando eu li o Salmo 127, o verso 3, quando diz ali que os filhos são herança do Senhor. Então eu entendi que os meus filhos, eles são presentes de Deus para mim. E comecei a pensar como eu tenho tratado esse presente ou esses presentes de Deus. Certa vez estava ouvindo um colega, um amigo, ele estava fazendo uma palestra. E é interessante que em determinado momento ele parou e a voz começou a ficar embargada. E ele nos disse o seguinte: um de meus filhos, há poucos dias, me chamou e disse: eu tenho ódio de você. Você seria a última pessoa que eu escolheria para ser o meu pai. E eu comecei a pensar, qual é o conceito que o meu filho tem da minha pessoa? Você já parou para pensar nisso? Qual o conceito que o seu filho faz de você? Eu me lembro que estava fazendo uma visita a uma família e, de repente, um dos filhos, nós estávamos fazendo referência familiar, e um dos filhos virou e disse: dizem que esse cara aí é o meu pai. Eu fiquei estarrecido diante daquela palavra. E aquele pai ficou assim muito envergonhado, mas não falou nada. Ser pai, quero repetir, é uma honra. Porque nós cuidamos de uma herança que Deus nos diz, como o salmista afirma no Salmo 127, o verso 3, repetindo aqui. Mas é interessante que o salmista, nesse salmo, ele continua nos dizendo o seguinte, que o fruto do ventre é o nosso galardão. Galardão é também um presente, é um prêmio. Nós somos premiados como pai. Mas o salmista não para por aí. O Salmo 127, o verso 4, ele diz o seguinte: como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Flechas na mão do valente. O valente, na época do salmista, era aquele flecheiro que não errava o alvo. Ele sabia para onde estava atirando a flecha. Sabia manejar o arco e sabia onde
ele lançaria a flecha. O que o salmista quer nos dizer aqui é que os nossos filhos, eles estão nas nossas mãos, para nós darmos a ele a verdadeira, a real e gloriosa direção na vida. Quando o valente atirava a flecha, ele tinha um alvo. Qual é o alvo que você tem para o seu filho? Para onde você está atirando o seu filho? Onde o seu filho vai chegar? Ainda ontem eu tive uma conversa com o meu filho do meio e foi uma conversa muito importante. Ele compartilhou algo que realmente ele herdou da família. Isso é muito bom. Para onde você está endereçando o seu filho? Seu filho está caminhando para onde? Caminhando para ser o quê? Para ser quem? Essa responsabilidade, ela pesa sobre os nossos ombros. É claro que vai chegar um tempo que ele vai definir o seu próprio destino, a sua vida. Mas durante o tempo que ele está sobre a nossa guarda, nós temos responsabilidade de orientá-los. Olá pessoal, depois de uma palavra tão abençoada do pastor Roberto, nós queremos agradecer ao Senhor. Vamos orar, Letícia, para o Papai do Céu abençoar? Papai do Céu, muito obrigado pelo dia de hoje. Muito obrigado pela essa palavra que tocou os nossos corações e que possa tocar todas as famílias da nossa igreja. Abençoe os homens da nossa igreja e que todas as famílias possam ser abençoadas. Em nome de Jesus, amém. Letícia, vamos jogar um beijo para todo mundo e dar um tchau para todo mundo? Um beijo primeiro, um beijo. Dá um tchau. Dá tchau. Aí, que Deus abençoe, meus irmãos.